Olá, aprendizes do canal Resolvendo Matemática. Aqui resolvo com vocês exercícios de matemática no ensino médio. Exercício 10. Determine os elementos dos seguintes subconjuntos de Z, sendo DDN o conjunto dos divisores de N e MDN o conjunto dos múltiplos de N. Aqui no conjuntos numéricos, nós vamos tratar dos divisores e múltiplos de uma forma um pouco diferente. Lá em conjuntos, nós considerávamos apenas os números naturais positivos e o zero para o caso de múltiplos. Já aqui, nós vamos considerar positivos e negativos, porque nós estaremos trabalhando com subconjuntos do conjunto Z. Se quiser um tempo para resolver sozinho o exercício, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Divisores de 15. Então, nós temos que fatorar o 15 em números primos. 15 dá por 3, dá 5. Dá 5 e dá 1. Isso aqui é 3 vezes 5, expoente 1, expoente 1. Número de divisores, 1 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 vezes 2, 4 divisores que nós vamos encontrar agora. O primeiro deles sempre é 1. Agora, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Aí estão os divisores de 15. Então, agora, na resposta, é que nós vamos utilizar o mais ou menos. Então, nós vamos ter aqui mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e mais ou menos 15. Letra B, divisores de 12. Vamos fatorar o 12 aqui. 12 por 2 dá 6, por 3 dá 2, por 2 dá 3, na verdade, por 3 dá 1. Então, nós teremos aqui 2 ao quadrado vezes 3. Número de divisores, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. 3 vezes 2, 6 divisores nós vamos encontrar agora. Então, aqui colocamos 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Aí estão os divisores do menos 12. Então, divisores de menos 12 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Próximo exercício. Divisores de menos 18, interseção com divisores de 10. Vamos fatorar o 18 aqui. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, dá 3 e dá 1. Temos aqui 2 vezes 3 ao quadrado. 1. Então, 1 mais 1. 2 mais 1. 2 vezes 3. 6 divisores. Quem são eles? 1. 1 vezes 2. 2. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 3. 6. 1 vezes 3. 3. 2 vezes 3. 6. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 6. 18. Então, divisores de menos 18 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9 e mais ou menos 18. Vamos encontrar agora os divisores de 10. 10 dá por 2, dá 5 e dá 1. E temos 2 vezes 5, 1 e 1. Número de divisores, 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Vamos ter 4 divisores. Quem são eles?
O primeiro sempre é o elemento 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, vamos colocar aqui interseção. Os divisores de 10. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5, mais ou menos 10. Quais são os elementos em comum que nós temos aqui? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. O 5 não aparece aqui, o 10 não aparece aqui. Então, o resultado dessa interseção é mais ou menos 1, mais ou menos 2. Próximo exercício. Múltiplos de 5. Para encontrar os múltiplos, nós vamos multiplicando o número, agora, no caso, pelo conjunto dos inteiros. Então, só que vamos fazer já de uma forma mais rápida. 5 vezes 0, 0. 5 vezes mais ou menos 1, mais ou menos 5. 5 vezes mais ou menos 2 vezes mais ou menos 2 vezes 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 20 e assim por diante. Múltiplos de menos 6. Então, múltiplos de menos 6 vezes 0. 0 vezes 1, mais ou menos 6, vezes 2, mais ou menos 12, mais ou menos 18, mais ou menos 24 e assim por diante. Agora queremos encontrar os múltiplos de menos 8, interseção com os múltiplos de 6. Vamos colocar primeiro quem são os múltiplos de menos 8. 0, mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 24, mais ou menos 32, mais ou menos 40. E múltiplos de 6, vamos ter 0, mais ou menos 6, mais ou menos 12, mais ou menos 18, mais ou menos 24, mais ou menos 30 e assim por diante. O que vai resultar? Interseção de menos 8, os múltiplos de menos 8, interseção com os múltiplos de 6. Então, temos o 0. O próximo elemento em comum é o 24, somente aqui o 12. 8, 12, ó, 18, tá vendo? É mais ou menos 24. Então, temos o 0, mais ou menos 24. E o outro seria, veja, aqui daria 48, 30, 36, 42, 48 também. Então, vamos colocar aqui ainda mais 48 pontinhos. Aí está a interseção de múltiplos de menos 8 com múltiplos de 6. Terminado o exercício 10. Exercício 11. Sendo A e B dois números inteiros, o conjunto DDA interseção com DDB é formado pelos divisores positivos comuns de A e B. O maior elemento positivo de DDA interseção com DDB é chamado máximo divisor comum de A e B e é representado por MDC DAB. Então, vamos tratar agora do máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum é sempre um número positivo. Se você quiser resolver o exercício sozinho, para depois resolvermos, dê uma pausa no vídeo. Agora vamos resolver. Divisores de 6. Vamos fatorar o 6. Por 2 dá 3 e dá 1. Então, 2 vezes 3, expoente 1, expoente 1. 1 mais 1 vezes 1 mais 1. 2 vezes 2, 4. Vamos ter 4 divisores. Vamos encontrá-los. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Vamos já colocar aqui, então. Divisores de 6.
1, 2, 3 e 6. Interseção com. Vamos encontrar os divisores de 12. 12 dá por 2, dá 6. Dá por 2, dá 3 e dá 1. E temos 2 ao quadrado vezes 3. Número de divisores, 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Serão 6 divisores. Então, o primeiro é 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Então, interseção. Vejam que aqui eu coloquei só os elementos positivos já, tá? Porque o MDC, ele se refere a um valor positivo. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, o 6 e o 12. Qual é o resultado da interseção? 1, 2, 3 e o 6. Olha aqui o elemento 1, o 2, o 3 e o 6. Qual é o maior elemento desse conjunto? É o 6. Então, 6 é o nosso máximo divisor comum. Outra forma prática de encontrar o MDC é nós olharmos aqui, ó. Temos 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Então, nós pegamos os números primos que estão em comum. Que no caso são o 2 e o 3, com o menor expoente encontrado. Então, o menor aqui entre 1 e 2 é 1, e entre 1 e 1 é 1 mesmo. 2 vezes 3, 6. Item B. Divisores de 5, interseção com divisores de 7. Eu não preciso aqui... Bom, posso fatorar, mas... como são números primos, ó, dá por 5, dá 1. Quem vão ser os divisores aqui? 1 e 5. O 7 vai acontecer a mesma coisa. Divide por 7, dá 1. Vamos encontrar os divisores, é 1 e 7. Então, vamos ter aqui 1, 5, interseção com 1 e 7. Qual é o resultado dessa interseção? É o elemento 1. Portanto, o máximo divisor comum entre 5 e 7 é 1. Observem vocês que 5 e 7 são números primos. Então, já estamos começando a perceber aqui que o máximo divisor comum entre dois números primos é sempre 1. Usando essa regra prática aqui, máximo divisor comum entre 5 e 7, aqui eu tenho 1 vezes 5, aqui eu tenho 1 vezes 7. Qual é o elemento que está em comum? O 1 com o expoente 1. Então, esse é o máximo divisor comum. Letra C. Divisores de 6. O 6 está pronto ali. Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Interseção com divisores de 15. Agora vamos calcular os de 15. Dá por 3, dá 5. Dá 5 e dá 1. Os divisores vão ser 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Tá? Aqui nós teríamos 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. É o número de divisores 1 mais 1 vezes 1 mais 1. É igual a 4, que foi exatamente o que nós encontramos. Então, colocando lá 1, 3, 5 e 15. Elementos em comum. O 1, o 2 não é comum, o 3 é comum, o 6 não é, 5 não é, 15 não é. Então, essa interseção é dada por 1 e 3. Quem é o máximo divisor comum? Entre 6 e 15
é o maior desses elementos, que é a 3. Olhando para aquela outra regra, nós temos lá o 6 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O 15 é 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, o MDC é o que nós temos em comum, que no caso é só o 3, com o menor expoente, que é 1. Então, o MDC é igual a 3. Terminado o exercício 11.